Eu expliquei para você como é que você consegue imprimir uma ideia no seu subconsciente e como é que você consegue programar um pensamento. Que na aula passada eu falei sobre como que você consegue conseguir se convencer. Eu te dei tipo 5 passos, né? Que é primeiro é você definir o que você quer. Você tem que estar claro exatamente o que você quer. O segundo, você tem que saber que isso já existe. Que esse é um estado de consciência. Basta você se identificar com ele, ou melhor, se fundir esse estado. O terceiro é você ter uma imagem clara na sua imaginação como é isso na sua vida. Como é que é você viver dentro dessa realidade. Você tem que se identificar nessa realidade. Então daí o quinto passo é você agora começar a pensar dentro dessa realidade usando o seu discurso interno, lembra, né? Você tem que pensar dentro dessa realidade, que você realmente está fazendo aquilo. Até você sentir a emoção. Então daí quando você sentir emoção, você conseguir imprimir essa ideia no seu subconsciente. Tá. Mas eu não falei ali, na aula passada, que existe um momento muito mais fácil de você conseguir se convencer. Eu separei dois versículos que eles explicam, explicam, mas eu vou explicar eles ainda por cima. Que assim, o primeiro fica em 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 8. Diz assim: a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. E o segundo diz assim: apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebrem-no com salmos de louvor. Salmos 95, versículo 2. Assim, o primeiro versículo que eu falei agora diz assim, né? É como assim, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. Porque assim, esse momento que eu tô falando, que é muito mais fácil de você se convencer, é antes do sono. Porque assim, esse versículo quando fala a ficar ausente do corpo, é como assim, né? É quando você está adormecido naquele estado, tipo, tão profundo que você não quer mexer o seu corpo, sabe? E você parece que você está sonhando, meio dormindo e meio acordado. Você está meio que naquele estado, sabe? Então, é nesse momento que você agora está num estado que é muito receptivo você formular qualquer pensamento e você conseguir imprimir no seu subconsciente. Porque ali, naquele momento, é muito fácil de você sentir qualquer emoção. Quando você estiver pensando dentro daquela realidade, você vai perceber que é muito fácil você sentir qualquer tipo de emoção. Então, é nesse momento que todas as coisas são possíveis. Porque qualquer pensamento que você pensar ali, que você formular, muito fácil de você sentir a emoção. Coisa que você vai perceber quando você praticar isso pela primeira vez, quando você dormir, e daí você tentar fazer isso acordado, você vai ver que é bem diferente. Você vai ver que não é a mesma coisa, você vai ver que não é tão fácil despertar uma emoção quando você estiver acordado. Tipo, no dia a dia, sabe? Tipo, andando pra lá e pra cá. Não é tão fácil assim. Por quê? Por causa dos nossos sentidos físicos. Porque os nossos sentidos físicos, digamos assim, eles sentem, digamos assim, as emoções, digamos, através dos pensamentos que nós já programamos, vamos dizer assim, tá? E então, quando a gente está, digamos, acordado, você percebe que nós fazemos as coisas que naturalmente nós fazemos. Tipo, por exemplo, escovar o dente, digamos, sem você perceber, você já está lá no banheiro pegando a escova e escovando o dente. Mas por quê? Por causa do hábito. Por quê? É porque você já se programou, você já se imaginou escovando o dente depois que você almoçou ou antes de dormir. Mas por quê? Quando você imagina isso e você sente emoção, daí você imprime no seu subconsciente, aquilo se torna um hábito. Então, naturalmente, você faz aquilo, sem você conscientemente, digamos, comandar seu corpo. Você até pode, mas naturalmente, a maior parte do nosso dia a dia, quem comanda isso são os nossos hábitos. Então, quando você está fazendo alguma coisa no seu dia a dia, geralmente é um hábito que está fazendo você fazer aquilo. Tá, então quando você está nesse estado adormecido, você vai ver que é muito fácil de você se convencer. E esse segundo versículo, esse versículo que eu falei, que apresentemos-nos diante dele com ações de graças e salmos de louvor, como assim? Ele é diante de quem, né? Tipo, da sua consciência, né? Porque nesse caso está falando de Deus, nesse versículo, né? Mas lembrando que quem é Deus somos nós, né? A nossa consciência. Então, você tem que apresentar o que diante dele, né? Um pensamento diante dele. Porque se você quer se tornar uma nova pessoa, você quer mudar de pensamento, você quer expressar uma realidade nova, então você tem que formular um pensamento e apresentar diante da consciência. Mas como é que, digamos, a sua consciência vai aceitar aquela ideia? Através da emoção. Mas tem que ser emoções, emoções no caso, né? Porque, tipo, se é uma coisa que você deseja muito realizar, então provavelmente você vai sentir emoções boas, certo? E se é uma coisa que você não quer realizar, provavelmente você vai sentir uma sensação ruim, tipo, uma emoção ruim, certo? Mas são emoções. Quando
quando você pensou e sentiu a emoção, digamos, a sua consciência então vai deixar entrar no subconsciente. Daí você vai expressar aquilo. Uma hora ou outra você vai expressar aquilo. Mas naturalmente, quando a gente já imprime um pensamento através da emoção, nós expressamos aquilo. Por mais que fisicamente não tenha acontecido aquilo, por mais que não tenha acontecido aquilo, se você não está vendo aquilo fisicamente, e se você não está, digamos, se vendo fisicamente sendo aquela pessoa, não define quem você é. Porque o que define quem nós somos são os nossos pensamentos. Se a gente acredita que nós somos o que pensamos ser, então nós vamos ser aquilo, né? Tipo, fica meio complexo, mas... Assim, no caso, né? Resumindo, né? O mundo físico não define quem você é. Se, digamos, você já mudou de pensamento e você ainda, digamos, fisicamente não expressou aquilo. O que define quem você são os seus pensamentos, quem você pensa ser como verdade. Então, se você pensa ser uma pessoa feliz, mas você não expressou aquela felicidade, o mundo físico não define quem você é. Porque se você já mudou de pensamento, então você já não é mais aquilo. Você não é mais triste, fracassado, entendeu? Porque assim, então tá, então daí, como é que você faz então antes do sono? Lembrando que eu acabei de falar no começo dessa aula que esses simples passos, né? Você tem que definir o que você quer, você tem que saber que isso já existe, basta você se identificar com isso. Você tem que imaginar isso agora, como é você sendo essa pessoa, daí você tem que pensar depois dentro dessa realidade até sentir emoção. Você vai fazer basicamente isso antes de dormir, é igualzinho, tá? Mas a diferença é que assim, a primeira vez que você for praticar, você vai perceber que o seu foco, ele vai toda hora voltar para o pensamento antigo. Como assim, o antigo? É aquele pensamento que já está formulado. Que você já, pelo hábito, você já pensava naturalmente naquilo. Então quando você for formular um novo pensamento, você consegue. Mas se você tá, digamos, você começa parece parar de pensar dentro daquela realidade por um breve segundo, você vai voltar a pensar através do estado antigo. É uma coisa que assim, você vai ver que tipo é meio chato, né? Tipo, parece que é um elástico, né? Não, parece tipo, é um peixe, sabe? Um peixe que tá toda hora se debatendo ali, você tem que segurar. Porque se você olhar pro lado e não segurar com muita força, ele escapa, entendeu? Você tem que toda hora estar ali, tipo, segurando aquele pensamento pra você sentir a emoção. Então você vai ver isso. Na primeira vez, nas primeiras vezes, né? Você vai ver que é assim. Mas depois que você vai ganhando prática, você vai conseguindo manter com mais facilidade aquele foco naquele pensamento, tá? Então você vai ter que pensar aquilo até sentir a emoção. Que coisa que quando você está adormecido é muito mais fácil do que quando você está acordado. Porque lembrando, quando você programa um pensamento sentindo a emoção, quando você consegue sentir emoção pensando dentro daquela realidade, você consegue imprimir aquilo. Então, digamos, no outro dia, quando você for acordar e pensar naquilo, você vai ver que você vai sentir já uma emoção boa, você vai conseguir sentir emoção através daquilo. Mas porque você conseguiu imprimir no seu subconsciente. Então, a partir de agora, você já está expressando aquilo. Porém, você só pode, digamos, voltar a ser a pessoa que você era antes se você começar a pensar dentro daquela realidade de novo. Entendeu? Isso é muito fácil de acontecer se você não usar o silêncio. O silêncio é uma coisa que eu vou abordar mais numa outra aula, tá? Mas eu já vou dar uma ênfase do que é. Que é assim, agora que você formulou seu pensamento, o que você vai fazer? Porque agora que o seu objetivo era, então, se tornar essa pessoa que você tanto desejava, certo? Fazendo o quê? Mudando de pensamento, certo? Tá, mas agora que eu me tornei essa pessoa, eu sei que eu tenho que ter a persistência de manter esse pensamento até aquilo ser expresso no meu mundo físico, tá? Porque se você não persistir, você pelo hábito, você vai voltar a pensar através daquele antigo estado, entendeu? Então você tem que quebrar esse hábito de pensar através do estado antigo e pensar naturalmente através do estado novo, tá? Mas assim, eu falo, se você não praticar o silêncio, vai ficar uma coisa que tipo, é desgastante demais. Porque você não vai conseguir ficar 24 horas por dia ou tipo, o tempo todo ficar pensando dentro dessa nova realidade que você tanto queria. No começo você até pode, você até consegue, mas depois do tempo você fica desgastado, você fica tipo, ai, não aguento mais. Por mais que é uma coisa que você deseja muito, mas chega um ponto que você fica tipo exausto de ficar pensando, sabe? Você tem que deixar aquela sementinha lá quietinha até ela brotar, entendeu? Então para você não ficar desgastado, você tem que usar o silêncio. E como é que é esse silêncio, né? É você formulou esse pensamento e você, digamos, acorda no outro dia, porque, digamos, nessa noite você formulou esse pensamento e sentiu emoção, tá? Daí você dormiu. Puf.
E lembrando que assim, tá? Uma coisa que eu não expliquei. Você não precisa dormir várias horas depois que você formulou esse novo pensamento. Quanto mais horas quanto mais horas for, melhor. Não existe isso, tá? E se você der uma piscadinha e dormir um pouquinho, tipo, 2 minutinhos, 15 minutos, perfeito. Você já conseguiu imprimir essa ideia no subconsciente, tá? Então não tem isso. Então tá, daí voltando depois naquilo que eu tava falando. Você acordou no outro dia. Então daí quando você acordar nesse novo dia, você, digamos, dá de cara com aquele estado antigo. Isso você tem que se acostumar, tá? Porque naturalmente é assim vai ser pro resto da sua vida. Com qualquer estado que você, quando você formular um novo pensamento, você vai dar de cara com aquela realidade antiga, tá? Mas aquela realidade antiga não é mais sua, entendeu? Aquilo lá, digamos, Deus, ele vai dar um jeito de, digamos, desmanchar aquilo, tá? Pode ser, digamos, fazendo você se mexer, tipo, você, digamos, tirando o móvel do lugar, ou, sei lá, fazendo um movimento para você, digamos, desfazer aquela realidade antiga e expressar a sua nova realidade, entendeu? Então, mas para você não se identificar com a realidade antiga, você usa o silêncio. Porque daí, se você não usar o silêncio, você toda hora vai estar pensando dentro daquela realidade antiga e você vai querer manter a realidade que você formulou, que é a realidade que você quer expressar. Então, toda hora você vai ficar pulando de lado o tempo todo, sabe? Então, daí isso vai gerar um desgaste muito intenso que você não vai conseguir mais querer pensar em nada. Você vai ficar tipo, eu quero desistir, entendeu? Mas não. Isso só vai acontecer se você não usar o silêncio. E usando o silêncio, como é que é? É você assim, deu de cara com aquilo no mundo físico, que é, digamos, é o que contradiz quem que contradiz a pessoa que você é agora. Você fica em silêncio. Você vê aquilo, você fica em silêncio. Você não fala nada. Como assim não fala nada? Não é externamente, é internamente, no seu pensamento, nas suas conversas mentais. Você viu lá, digamos, aquele móvel antigo no canto da casa. Você olha para aquele móvel, você não fala nada. Você não tem que pensar em nada, você tem que ficar em silêncio. Porque você ficando em silêncio, você continua cultivando aquele pensamento novo que você formulou. Então, significa então que você está expressando aquele novo pensamento. Entendeu? Então Deus vai fazer alguma coisa para você expressar aquilo. Ele já está fazendo aquilo, a partir do momento que você já se convenceu, tá? Então, fica em silêncio. Então, daí, você tem que fazer isso, você tem que ficar em silêncio. Porque daí você não precisa ficar mudando de pensamento. Tipo, você tá pensando dentro daquela realidade antiga, daí tem que pensar de novo na realidade nova, entendeu? Então daí não tem esse desgaste. Você fica naquele silêncio porque você já fez o que tinha que fazer, que era se tornar essa pessoa que você tanto desejava. Entendeu? Então, quando você começa a ganhar prática, você vê que não é uma coisa complexa, tá? É questão de você saber o que fazer. Porque eu falo, quando você começa a estudar a lei de concepção, no começo você fica tipo, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Porque você não sabe o que fazer ainda, entendeu? É por isso que eu falei, né, no começo dessa aula, tipo, eu reenfatizei o que você tem que fazer, né? Quais são esses passos para você se programar, tá? Então, à medida que você vai ganhando prática, você vai vendo que você tem que fazer essas coisas. Entendeu? Você não fica desesperado, entendeu? Porque quando você começa a estudar a lei de concepção, é muito fácil você ficar assim, tipo, meu Deus do céu, é muita coisa, eu acho que não vou conseguir, entendeu? Porque é natural, com qualquer coisa começa a estudar aquilo, você não tem a dimensão daquele conhecimento. Então, quanto menos noção você tem da dimensão daquele conhecimento, mais desesperado você fica. Você fica, tipo, parece que com a cabeça quente, sabe? Você fica, tipo, "Ixi, acho que não vai dar certo, sabe? Inúmeras vezes eu passei por esse momento, mas depois que eu me toquei, por que eu passava por isso? É porque quando eu não tinha a noção da dimensão daquele conhecimento, eu ficava daquele jeito. Então, quando eu estudava tudo, digamos, aquilo, eu tinha noção daquilo, eu ficava calmo, eu ficava tipo, nossa, é só isso, né? Tipo, por mais que era muita coisa, né? Mas quando você entende os fundamentos daquilo, você fica tranquilo. Você sabe como aplicar aquilo, você fica tranquilo. Então, é normal. Quando você está começando, é normal, tá? Então, para você não ficar desesperado, eu sempre falo, tá? De você despertar o estado, para você conseguir expressar aquilo. Então, se você quer expressar a sua felicidade, você tem que despertar a felicidade em você. Então tá, mas para você não ficar, para você fazer o bom uso do silêncio, fazer o bom uso do sono, para você fazer o bom uso de como fazer uma mudança de concepção, então desperte esses estados que eu vou falar agora. Como é que você vai despertar primeiro, né? É você fazer assim. Eu vou falar assim, ó. Você precisa despertar o estado do sono. Você precisa despertar o estado que você sabe usar o silêncio. Você sabe usar com excelência o silêncio. Então como é que você vai fazer? Eu sei usar com perfeição o uso do silêncio. Eu sei quando eu devo ficar em silêncio e quando eu devo formular um pensamento. Ou quando eu sair
do estado antigo e eu tenho que de novo pensar através do meu estado novo, entendeu? Então você tem que despertar assim. Então daí agora eu falo, você agora tem que despertar o estado que você sabe com excelência usar o sono para você se convencer. Então daí como é que você faz? Eu sei muito bem usar o sono para mim conseguir me convencer com muito mais facilidade, com muito mais facilidade. Pronto. Você desperta isso falando isso, daí você desperta isso. Mas por que eu tô falando para você fazer dessa forma? Qual que é o conceito disso? É porque você vai pensar, tipo eu, João, Verona, você, no caso, você já se identifica com esse estado. Tipo, eu consigo fazer isso. Eu sei fazer muito bem isso. Então, você pensando que você fazendo isso, você vai sentir tipo, alguma emoção, emoção boa. Uma emoção boa. Então, daí você se identificando com aquela realidade, você vai expressar aquilo. Então, se você sabe, você formulou esse pensamento, você estabeleceu que você sabe fazer isso, então, com as suas palavras têm poder. Lembra disso. Então, você vai expressar aquilo. Entendeu? Então, quando você agora começa a usar o sono para despertar até mesmo esses estados que eu falei, né? Você vai conseguir com muito mais sucesso conseguir se convencer. Porque o objetivo qual que é, né? É você sentir a emoção, para você poder conseguir se convencer da realidade que você tanto deseja. Então, se você tem alguma dúvida, se você não está conseguindo se convencer, se você está travado em algum tipo de pensamento, coloque lá nos comentários ali que eu vou ler e pode ser que essa dúvida seja um tema para minha próxima aula. Tá? Então, não tenha, olha, eu falo, não tenha vergonha de colocar no comentário qual a situação que você está empacando, tipo, você está travando, sabe? Porque eu lembro quando eu estava estudando no começo, estava começando a praticar, eu ficava tipo, caraca, ninguém tem essa mesma dúvida que eu, sabe? Eu me sentia tipo um ridículo, sabe? Mas é normal, sabe? Quando você sente isso, é porque assim, Deus, digamos, te colocou uma barreira. Tipo, não, olha, você não vai conseguir achar a solução, porque senão você não vai praticar, entendeu? Você não vai praticar, como que você vai mudar de pensamento? Se você ficar buscando fora de você, você não vai praticar. Então, tipo, naturalmente às vezes acontece isso com você, tá? Mas por quê? Porque Deus, né, que é você mesmo, ele sabe que se você for, digamos, ficar buscando a resposta fora, você nunca vai se aprimorar, você nunca vai se desenvolver. Então, em certos momentos você vai sentir essas coisas, tá? Você vai ter que, sim, que você vai dar de cara com muitas situações que você não vai ter saída. Mas por quê? Não é porque, tipo, ai, Deus tá me punindo. Não, é porque ele quer que você, que é Deus, né? Tipo, você inconscientemente lá no fundo, quer que você pratique, tá? Então, coloca nos comentários lá se você tá com alguma situação que você não tá conseguindo. E não tenha vergonha de colocar, porque é normal. Todo mundo tem alguma pequena coisa ali que, tipo, não sabe o que tá fazendo, que não sabe que é aquilo que tá atrapalhando. E quando muda aquilo você consegue realizar aquilo que você tanto deseja.